Boa noite. Como estão vocês? Estão bem? Como é bom a gente poder adorar a Deus, né? Acima de tudo. Quando nada dá certo, mesmo assim a gente tirar tempo para adorar a Deus. Então que bom que você hoje escolheu estar aqui na casa de Deus com o propósito de adorar unicamente a Ele. Durante essa semana nós já conversamos sobre alguns personagens. Iniciamos falando sobre Jacó e a busca insaciável pela única coisa que ele achava que faltava, que era a bênção, se reconciliar com a bênção de Deus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Jonas e como foi importante e o quanto Jonas necessitava se reconciliar com os planos de Deus. Às vezes nós achamos que não temos nada com o que nos reconciliar. O tema de hoje, o personagem de hoje que nós iremos trabalhar, é um personagem que tem feito ímpar na Bíblia. Além dele, somente Jesus fez alguns, e outros só ele mesmo. Por incrível que pareça, esse homem foi o único a andar sobre as águas. Já sabe quem é, né? Ele tinha uma oratória tão impactante, tão profunda, que só em um sermão, mais de 3.000 pessoas decidiram-se a aceitar Cristo. Anos depois, o povo preparava um corredor para que, onde ele passasse, a sombra pudesse refletir sobre aquelas pessoas que estavam enfermas, colocadas à margem do caminho. Nosso personagem de hoje é Pedro. Mas não é por essas grandes obras que nós iremos falar sobre Pedro. Nós iremos falar sobre Pedro, sobre um momento de dificuldade que ele teve. Um momento de medo. Um momento que ele ficou meio receoso sobre o que iria acontecer com ele. E por isso nós vamos lá para a Bíblia. Lá no livro de Lucas. Capítulo 22. Lucas capítulo 22. Todos acharam? O livro de hoje é mais fácil de achar do que o de ontem. Né? Os evangelhos, então já é bem mais fácil de ser encontrado. Então o livro de Lucas, capítulo 22, nós iremos meditar do versículo 54 em diante. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa a vocês. Em nosso país, nós somos a cada instante colocados em situações que nós precisamos decidir por algo. Né? E interessante que nós temos uma frase que especifica muito o nosso país, e se a gente for olhar ao pé da letra, não é nem um elogio. Quando alguém fala assim, o jeitinho brasileiro, né? Porque muitas vezes quando se fala a essa característica, o jeitinho é porque tem sempre uma forma de, como é que eu posso dizer assim, arranjar um jeito de levar vantagem em algumas coisas. É uma frase que muitas vezes a gente não até acha ideal para nós, porque ela não é. Porque nós não precisamos ter esse jeitinho, né? Mas na Bíblia nós temos um momento decisivo na história de Pedro. Porque ele precisou tomar uma decisão, e uma decisão diante de todos. Olha, uma coisa que eu aprendi é que escolher a Jesus em casa é a coisa mais fácil. Você está sozinho na sua casa. Mas você se decidir firmemente por Jesus diante de uma multidão, a história é outra.
E principalmente quando essa multidão está querendo simplesmente lhe atacar e lhe jogar na lama. Às vezes nós passamos por situações assim, mas vamos fazer a leitura do texto bíblico. Vamos iniciar no versículo 54, onde diz assim: eles prenderam Jesus e levaram-o até a casa do grande sacerdote. Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e se sentou com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, o galo cantou. Então, o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que ele lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Sabe? Em nosso dia a dia, às vezes, a nós é colocado a oportunidade de afirmar ou negar a Cristo. De dizer que realmente você é fiel a Ele, ou então dizer, igualmente Pedro falou, que não conhece. Queridos, nossas vidas vai ter sempre essas situações. Alguns momentos nós vamos falar com a nossa palavra. Outras vezes a nossa forma de agir irá gritar por nós o Deus que nós seguimos. E interessante que, se você olhar nesses textos, Pedro estava num lugar que a Bíblia diz que não é bom que nós estejamos. Lá em Salmos, ele diz: bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Onde era que Pedro estava sentado? Numa roda de pessoas que não via Deus, que não via Jesus como uma fonte de salvação. Sabe? E no nosso dia a dia a gente também tem essa mania de se colocar em lugares, em situações que não irá nos edificar em nada. Sabe, talvez é uma música que nós gostamos de escutar, que em vez de nos aproximar de Deus, faz nos distanciar. Talvez um filme que eu passo 2 horas assistindo e ao me levantar não tiro nada de proveito. Sabe, situações que eu poderia ter evitado, mas mesmo assim eu me coloco ali. O inimigo, querido, ele está procurando uma pequena brecha, porque ele só tem um objetivo: que você não reconheça Jesus, que você não reconheça Deus como a sua única esperança de salvação. E olha, essas situações são colocadas ao nosso encontro
de forma tão mansinha, de forma tão bonita, que muitas vezes nós nem nos atentamos que já estamos envoltos na cilada do inimigo. Pedro estava no lugar errado, na onde Deus já tinha alertado que não era bom estar. Às vezes nós pensamos que com nossas forças nós somos capazes de superar todas as dificuldades que o mundo vem nos oferecer. Alguns tempo antes, Pedro já tinha sido alertado de que ele negaria Jesus. E interessante que no versículo ele fala: eu prefiro morrer, mas eu não lhe nego. E aí a gente esquece daquela outro conselho que a própria palavra nos dá, que diz: se você está em pé, cuide-se para que não caia. É essa afirmação que nós precisamos ter em nossos corações. Mas, talvez, igualmente Pedro, eu fui para um lugar aonde eu não devia. Igualmente Pedro, eu confiei em minhas próprias forças, mesmo quando alertado que ali não era o lugar ideal para eu estar. Sabe? Talvez, igualmente Pedro, eu neguei a Jesus. E agora, será que ainda existe esperança? Será que há como se reconciliar com esse Cristo? E interessante que, se vocês notaram, o próprio livro, o próprio texto, ele nos faz questão de nos mostrar que em nenhum momento Cristo tira os olhos da gente. Em nenhum momento Deus tirou o olho de você. E é por isso que ele disse que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei. Sabe? Quando a gente assiste, lê a história de Jó, a gente percebe que Jó teve quantos filhos? 10 filhos? Pergunte à esposa de Jó, quando você chegar lá no céu, quantos filhos ela teve? Ela dirá que teve quantos filhos? 10? 20 filhos. E se você perguntar a qualquer mãe aqui que teve a infelicidade de perder um filho, quanto filho ela teve, ela faz questão de dizer: olha, eu tive 10. Dos 10, 5 já faleceram, né? E aí ela começa a dizer onde é que estão os outros 5. Sabe por quê? Porque ela não se esquece de nenhum. Ela se lembra o dia que aquele faleceu, ela se lembra o dia que ele nasceu. Bem assim Deus cuida de nós. Mesmo que nós estejamos caminhando pelo vale da sombra da morte, Ele não nos abandona, querido. De forma nenhuma Ele vira as costas para nós, mesmo que insistentemente a gente tenha levado uma vida negando Ele. No meu trabalho, na minha escola, no meu cotidiano, as minhas ações dizem que eu não sirvo a um Deus verdadeiro. Mesmo assim, Ele continua olhando para você. Mesmo assim, Ele não desiste de você. E é por isso que hoje Ele está chamando para que nós nos reconciliemos com essa fé. Essa fé que por vezes nós negamos. Por vezes nós gritamos que não o conhecia. Mas Ele sabe que nós o conhecemos. Ele sabe a fé que está adormecida
dentro do nosso coração e Ele quer acordar essa fé, querido. Ele quer nos transformar, Ele quer nos aproximar dessa fé. Por isso que Ele disse que se a gente tivesse uma fé igualzinha a um grão de mostarda, o menor grão que existe, seria uma fé suficiente para orar e pedir coisas impossíveis a Deus, com a convicção de que Ele fará. Mas do que vale, queridos, se hoje que Ele me chama para se reconciliar com essa fé, se reconectar com Ele, se eu virar as costas, do que vale isso? Quem já ouviu essa mensagem relacionada a Pedro sempre sabe que é interligada a negação de Pedro e a traição de Judas. Sempre é interligada. E nós podemos escolher, assim como Pedro, fixar os olhos no Mestre. A salvação de Pedro veio a partir do momento que ele deixou de fixar na sua autoconfiança e passou a fixar unicamente em Cristo. E ele já tinha passado por momentos assim, momentos que ele tirou o olhar de Cristo e começou a afundar. E ele precisou clamar por socorro, socorro a Cristo. E Cristo estendeu, não podemos sair daqui sem tomar essa decisão. Talvez você possa estar pensando, mas eu neguei a meu Deus. Eu não neguei a Jesus. Eu estou aqui. Eu não neguei a Ele. E aí a gente começa a fazer uma reflexão em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, na onde nós estamos. Nós percebemos que temos negado a Ele diariamente. Uma das coisas que eu sempre estou falando aqui é, quando Jesus te chama e não vem, para onde vai? Sabe, quando Jesus me chama e eu não vou, eu estou negando a Jesus. Quando Jesus me chama para fazer algo e eu não vou, eu estou negando a Jesus. Quando eu prefiro fazer as coisas do mundo, ao invés de chegar completamente a Cristo, eu estou negando. Queridos, uma das coisas ímpar que eu falei aqui sobre Pedro, ele realizou depois da negação. Sabe, a pregação que levou a mais de 3.000 pessoas a aceitar a Cristo como seu Salvador, foi depois da negação. Sabe, um corredor feito para ele passar, cercado de enfermo, só para que a sombra dele passasse por cima, foi depois da negação. Mas sabe por que isso? Porque ele fixou a sua vida no olhar do Mestre. E olha, quando Cristo olhou para ele, não foi um olhar de acusação, foi um olhar de perdão. E é esse perdão que ele diz para cada um de nós, para cada um de vocês, que ainda está ao seu alcance. Que nós hoje possamos aceitar esse perdão. Que nós hoje possamos dizer, Senhor, eu me coloco em tuas mãos. E assim como Pedro, se tornar um verdadeiro obreiro na casa de Deus. Queridos, Cristo está lhe chamando.
Cristo está dizendo, está na sua hora, chegou a sua hora de se reconciliar. Não importa o passado, o que importa é sua decisão da agora, porque é ela que vai definir o seu futuro. Não vire as costas para Cristo nesse momento que Ele está chamando. A Bíblia fala que Ele está à porta. E estando à porta, Ele está batendo. Batendo, clamando por sua atenção. Sabe? Aquelas pessoas que têm a mania de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, nessa passagem bíblica tem duas visões. A primeira visão é que Cristo ainda está batendo na porta. E ele diz, se Cristo ainda está batendo na minha porta, eu ainda tenho chance. Mas aqueles que olham o copo meio vazio diz, como é que você ainda está deixando Cristo lá fora? Será que nós vamos deixar Cristo eternamente batendo na porta do nosso coração, do lado de fora? Ou iremos abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, e convidar Jesus para entrar e ceiar conosco? Eu gosto sempre, querido, de imaginar que Jesus bate a porta, esperando que você abra e o convide para entrar. Já o inimigo, ele não precisa nem que você abra a porta. Basta uma brecha. E ele entra, mata, destrói e põe fim. Que hoje nós possamos escolher abrir a porta dos nossos corações e dizer, Senhor, eu pequei tantas as vezes que eu te neguei, inúmeras vezes, mas obrigado, Pai, porque o teu olhar de amor está sobre mim. A irmã agora vai cantar um hino. E ao cantar esse hino, ela vai dizer para você que não importa quantas vezes você tenha negado a Jesus, Ele te perdoa. Não importa o caminho que você tenha andado, Ele te perdoa. Não importa o que você tenha feito, Ele te perdoa. Qual vai ser a sua resposta? Que Deus possa tocar em nossos corações. E que ao ouvir essa música, nós possamos nos levantar, decidido, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu te neguei, e me aceite de volta, porque eu preciso do teu amor. Boa noite, irmãs. Quantas vezes de joelhos fui orar, pedir perdão, mas nenhuma vez ficou.
pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa, não peques mais. E se alguém já perdoar, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, me perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecado viveu, é aquele que insistiu em ter Cristo ao lado seu. Se pra imagina do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa, filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoar, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, me perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa, filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoar, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, Jesus, com sua graça, me perdoa outra vez. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando Pedro cruzou o seu olhar com o olhar de Jesus, o que ele viu foi graça. Porque a graça de Cristo resplandeceu e Pedro se sentiu perdoado. Ele percebeu que o perdão estava ali. Ele percebeu que ainda existia esperança para ele. E é isso que nós precisamos reconhecer hoje, que ainda existe esperança para nós. Basta que hoje saiamos daqui decididos a se reconciliar com Ele. E tenha certeza, Ele estará de braços abertos a te esperar. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, que no mais alto Senhor habita, louvado e agradecido seja somente do Santo Nome. Pai, aqui estamos nos colocando em Tuas mãos, te pedindo perdão. Perdão por tantas vezes que te negamos. Perdão pelas escolhas erradas que fizemos. Ó Deus, venha nos purificar, venha nos transformar. Venha nos tornar, Senhor, verdadeiro vaso de honra para o Teu santo nome. Nos purifica e nos dá a esperança que só o Teu perdão pode dar. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus possa abençoar a todos. E amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, estaremos aqui dando mais um passo nesse processo de reconciliação com Deus. Deus abençoe a todos.